Eu estava lendo há um tempo atrás um livro, já tem alguns meses, e ao ler esse livro, uma frase me chamou bastante atenção. Eu anotei essa frase, e eu quero compartilhar essa frase com os irmãos nessa noite, porque quando eu li esse livro, quando eu li essa frase, eu fui capturado por aquilo que estava contido nas palavras. Não propriamente pela ideia nua, a ideia literal e crua, e os irmãos vão saber do que eu estou falando, mas muito mais por aquilo que ela pode fazer por nós na sua aplicação. É uma frase registrada há pelo menos 2.500 anos antes de Cristo, por um camarada chamado Telemon, um arcadiano, ou seja, lá da Grécia Antiga. Ele disse o seguinte, abre aspas, uma coisa é estudar a guerra, outra é viver a vida de um guerreiro. Eu posso repetir para você? Eu vou repetir. Uma coisa é estudar a guerra, outra é viver a vida de um guerreiro. Por que essa frase chamou tanto a minha atenção? Uma coisa é estudar a guerra e outra é viver a vida de um guerreiro. Embora essa frase tenha sido dita ou escrita ou proferida em um contexto bélico, em um contexto de guerra de fato, em um contexto militar, mas a essência, a verdade que está por detrás dessa frase, ela está completamente irmanada e harmonizada com aquilo que nós pensamos enquanto ministério apostólico de volta à palavra. E eu explico em que sentido essa frase ela nos encontra. Eu explico em que sentido essa frase ela nos alcança e ela nos move e nos atravessa. Há uma profunda diferença entre saber e ser. Eu vou repetir. Há uma profunda diferença entre saber e ser. Nós somos um ministério que nós temos primado, nós temos prezado desde o início, pela leitura das Escrituras, sim ou não? Pelo estudo exaustivo, detalhado, minucioso, não apenas de trechos da Escritura. Nós somos aqueles que lemos livros inteiros. Nos dedicamos, nos debruçamos às quartas-feiras e não foi ontem que nós começamos, desde o início desse ministério, há 2 décadas, toda quarta-feira. Primeiro livro que nós estudamos, Atos dos Apóstolos. E não foi o capítulo 1 ou 2 ou 3, foi o quê? 28 capítulos, versículo por versículo. Até explicando a vírgula e porque aquela vírgula estava ali. Mas isso não deve fazer com que nós tenhamos um espírito orgulhoso, um espírito de soberba. É importante sim o entendimento, é importante sim saber, é importante nós termos a nossa mente, é importante nós termos a nossa alma blindada, fortalecida pela palavra que é correta, pela palavra que é explicada com exatidão. É importante sim, mas nós precisamos entender que nessa frase de Telemon, ou de Telemon, que uma coisa é você estudar sobre a guerra, sobre a arte da guerra. Imagine você se você fosse um estrategista militar, em pleno campo de batalha, estudando qual é a melhor entrada, qual a melhor saída, como chegar, então, naquele campo de batalha com seus soldados, com o seu exército e adquirir a sua vitória. É importante? Sim, é importante. Mas saber não substitui a experiência, a constituição, a vivência de ser um guerreiro. E nós, queridos, enquanto Ministério Apostólico de Volta à Palavra, nós fomos convidados pelo Senhor, não apenas para sermos leitores da Escritura, mas também para sermos praticantes. Não apenas aqueles que ouvem, aqueles que se debruçam em entender a estrutura do texto
E eu encorajo que vocês continuem fazendo isso. Amém? Os irmãos que vêm na quarta-feira, os irmãos que vêm na quinta-feira para o querigma, os irmãos que vêm aqui aos domingos. Pastor, eu posso anotar? Pode e deve.